Fala galera, beleza? Vamos dar início à nossa primeira videoaula, tá? Videoaula de hoje destinada à turma do 7º ano, tá galerinha? Vamos estar falando de reta e de ângulo, tá? Retas e ângulos. Mas, primeiramente, nós vamos falar das retas, certo? E para falar de reta, a gente precisa estar relembrando ponto, reta e plano, que foi um assunto que foi dado lá no 6º ano, no ano passado, né? E esse assunto é relevante aqui porque uma hora ou outra a gente vai estar falando de reta, falando de ponto, e aí é importante você saber quem é quem, tá? Primeiro deles, galera, é o ponto, tá? Só para você lembrar, ponto não tem definição, ponto não tem dimensão, ponto não tem forma, tá? O ponto ele pode ser qualquer coisa, né? Por exemplo, se você estiver em uma roda gigante, quando a roda gigante para lá em cima, aí você vê vários pontos luminosos, né, na cidade. Bom, esses pontos luminosos, um pode ser uma casa, o outro pode ser um carro, o outro pode ser a luminária de um poste, ou seja, é por esse motivo que ponto não tem dimensão, tá? Então, ponto não tem dimensão, não tem forma, tudo bem? E outra coisa importante do ponto é que ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto, ok? Beleza? O próximo é a reta. A reta, a grande característica da reta é que ela é infinita, tá? A reta ela é infinita nos dois sentidos, tá? Tanto num sentido quanto no outro, ela é infinita, tudo bem? E ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto, ok? E por fim, o plano, tá galera? O plano, ele também é infinito, porque olha, tudo que a gente faz é num plano. Por exemplo, a gente almoça geralmente em uma mesa, a mesa é um plano, né? O professor, por exemplo, da aula, né, usa o quadro negro também é um plano. Só que é apenas uma parte do plano, né, pelo fato do plano ser infinito. E o plano ele é representado por letras gregas, tá? As letras mais comuns são essa aqui, tá? O alfa, o beta e o gama, beleza? Então, eu precisava falar disso, de ponto, de reta e de plano, por quê? Porque como nós vamos falar de posição relativa de duas retas, né? Nós vamos estar falando em reta e vamos estar falando em ponto. Então, é importante saber isso, certo? Vamos lá. Posição relativa de duas retas. Nós temos, galera, duas classificações. Na verdade são três, mas nós temos duas classificações. As retas elas podem ser paralelas, tá? Ou elas podem ser concorrentes, certo? Aí dentro de concorrentes, elas podem ser concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Vem comigo e vamos ver o que é cada um disso aí. Primeiro, retas paralelas. Galera, as retas serão paralelas quando elas não tiverem ponto em comum. Ou seja, se não tiver um ponto em comum entre essas retas serão paralelas. Olha para cá. Olha a reta R e a reta S. São paralelas. Não tem ponto em comum. A mesma coisa a reta T e a reta Z. Também são paralelas. Não tem ponto em comum. Tá? Deu para sacar? Retas paralelas não tem ponto em comum. Tudo bem? Retas concorrentes. Já as retas concorrentes, elas vão ter um ponto em comum. É isso que faz com que elas sejam concorrentes. E esse ponto nós chamamos de ponto de intersecção. Por quê? Porque é o ponto onde essas retas vão se encontrar. Tudo bem? Bom, as retas concorrentes, elas podem ser duas. Elas podem ser oblíquas, tá? E elas também podem ser perpendiculares. Quando é que elas serão oblíquas? A dica, quando formar um X. Se essas retas formarem um X, elas serão concorrentes oblíquas. Por outro lado, quando é que elas serão perpendiculares? Quando elas formarem uma cruz. Então, se formou uma cruz, se as duas retas formarem uma cruz, elas serão concorrentes perpendiculares. Tudo bem? Deu para sacar? Tá? Além dessas duas classificações, também existem as retas coincidentes. O que são retas coincidentes? São retas que ocupam o mesmo espaço, né? Só que elas não aparecem aí nesse tópico. Tudo bem, galera? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, estou lá no Zap, tá bom? Desde já,
Bons estudos a todos.